Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria mais uma vez estarmos juntos aqui neste canal, onde você pode muitas vezes aprender mais um pouco da Palavra de Deus. Esse canal que é justamente Minutos de Educação Cristã na web, onde nós estamos comentando esta lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de jovens. Estou hoje com o nosso amigo, companheiro, o pastor Vladimir, ele que também é um dos alunos da nossa escola teológica, nossa ETADALP. A paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pastor Abraão, prazer estar aqui também gravando e aprendendo também com você e com os irmãos sobre essa lição tão preciosa. Amém, graças a Deus. O pastor Vladimir tem uma relação muito forte com a área de ensino, visto que além de estar envolvido com a escola teológica, ele, como aluno, ele também durante muitos anos trabalhou na Escola Bíblica Dominical e ainda trabalha, ainda dá sua cooperação, mas foi dirigente da Escola Dominical do Templo Central em Abreu e Lima por um bom tempo e tem sido um instrumento de Deus na área do ensino na nossa igreja e louvamos a Deus pela vida dele. Hoje a nossa lição, a lição de número 9, o título dela é O Sinal do Emanuel. É uma lição que certamente vai tratar sobre a profecia acerca de Jesus. A lição desse trimestre de jovens é justamente uma lição que fala sobre o livro de Isaías e obviamente é um livro que remete à ideia do messianato de Cristo. Pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor logo de imediato. Aqui no primeiro tópico fala sobre o contexto imediato da profecia messiânica. Como é esse contexto, pastor Vladimir, no qual está inserido esta lição? Olha, achei muito interessante o autor descrever o contexto, porque às vezes nas pregações que a gente escuta por aí, às vezes a gente só vê aquele versículo, né? 7 e 14. Mas há um contexto histórico. Na realidade, estava havendo problemas diplomáticos entre Judá e Israel, de maneira tal que Israel, que é chamado às vezes por Efraim aqui, se juntou com a Síria e foi lutar, queria destronar o rei lá de Judá. Entendo. Então havia um problema muito sério, onde se juntou dois reis, o rei Rezim, que era rei da Síria, e Peca, que era filho de Remalias, rei de Israel, e o objetivo dele era atacar Judá e Jerusalém e destronar o rei de Judá na época. Entendo. Interessante que nesse contexto de guerra, de ameaça para com o rei de Israel, me parece que justamente diante desse conflito surge e emerge essa questão de uma profecia de um rei, né? Perfeitamente. Houve uma profecia que falava do nascimento de uma criança, né? Interessante é que entre vários sinais, Deus queria trazer um sinal. Queria mostrar que estava presente em Judá, mas o rei Acais desprezou esse sinal e Deus falou: eis que mesmo assim eu darei um sinal. E aí nós percebemos o quanto é importante entender esse contexto, né, pastor? Com certeza. Houve de fato ali algo da época, mas o que Deus quis tratar era algo futurístico, que foi justamente a respeito do nascimento do Messias. Muito bem, então você que é professor dessa sala de jovens, é importante você salientar esse contexto imediato, essa realidade que estava ocorrendo naquele momento na nação de Israel, sobretudo em Judá, em Jerusalém, a nação de Judá, e para que a gente possa tirar lições práticas para os nossos dias hoje, não é isso, pastor? Com certeza. Ter essa compreensão prévia daquele contexto ali. No segundo tópico, pastor, o senhor falou até do sinal aí, e no segundo tópico fala do sinal do Emanuel. O que nós podemos entender aqui nesse segundo tópico, pastor? Olha, o sinal do Emanuel, conforme a gente até tocou aqui no assunto, na realidade, diz aqui o comentador, antes de tratar até esse segundo ponto, a gente tem que esclarecer, principalmente aos nossos convertidos, que Isaías foi quem mais profetizou a respeito de Jesus, é chamado o profeta messiânico, Seu nome significa Deus é salvação,
Então aqui a gente observa aqui que ele trouxe uma mensagem do presente, mas o objetivo de Deus e do profeta era como se fosse uma luneta para o futuro. Era mostrar a respeito de Jesus, a respeito do Senhor, que se cumpriu mais na íntegra. A gente vê isso. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo em Gálatas 4:4, chegando à plenitude dos tempos, nasceu Jesus por intermédio de uma mulher. E nos evangelhos descreve justamente o nascimento de Jesus. E Emanuel, a própria palavra já está lá dizendo, traduzido para o português, né? Deus conosco. Se for literalmente Deus conosco está, né? Então é o que significa o nome do Senhor, não o nome dele, mas a essência, né, que ele tem. E aí fala justamente, quando se fala de Jesus como Emanuel, é justamente, como o senhor bem colocou, a questão da essência e da sua missão, né? É a possibilidade de Deus estar mais perto do homem. Deus sempre quis, né? Sempre quis. E você observa nessa palavra sua, nessa deixa, a gente observa que Deus se fez homem. Exato. Através de Jesus. Habitou entre os homens. Exato. Né? Se personificou através de um homem. E aí a gente percebe, conforme lá Filipenses, que é como se ele tivesse se esvaziado, e como de fato ele se esvaziou. É uma atitude realmente de humilhação, né? de extrema, de abrir mão de toda a sua glória para que pudesse estar aqui como homem. Então a gente percebe que isso foi profetizado cerca de 700 anos atrás. Perfeitamente. Antes da profecia, perdão. E aí quando a gente vê Mateus, ele anunciando, lá no texto de Mateus, o anjo anunciando a Maria, ele vai dizer que ela vai dar luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Deus então, conosco. Ali ele vaticina uma profecia de quase 700 anos atrás, né? No que diz respeito ao período em que Jesus nasceu. Cerca de 700 aproximadamente anos antes de Cristo foi que foi escrito o livro de Isaías. E dentro dessa questão do sinal, o senhor já falou do significado do nome Emanuel, dentro dessa questão do terceiro ponto, do segundo tópico ainda, quando diz que Deus se humilhou. É interessante que a humildade, que é tanto cobrada por Deus a nós, que é uma cobrança, a gente vive em um período, em um mundo, em um sistema que há uma busca exacerbada pela notoriedade, né? Pela fama a toda custa, pelo destaque. E aí nós vemos que o próprio Deus nos dá exemplo a fim de futuramente cobrar de nós isso, não é isso? Com certeza. O próprio Jesus, ele já imaginou, você está sendo adorado pelos anjos, você está com sua glória inacessível, e a Bíblia diz que ele se fez menor do que o anjo para habitar entre nós. E nessa humilhação, Jesus nasceu onde? Não houve nenhum lugar para nascer. Jesus nasceu numa manjedoura, cresceu pobre, poderia ter nascido no palácio de Herodes ou entre os Césares, mas nasceu simples. Morou onde? Morou em Nazaré, não é? Tomou essa roupagem humana, e além do mais, como diz o escritor, os Filipenses, o apóstolo Paulo, que ele foi obediente até a morte de cruz. A humilhação foi tão grande que, através da sua própria carne, sofreu todo o vitupério da cruz. Exatamente. A gente observa aqui toda a humilhação que Jesus passou. Isso serve de exemplo para mim, para você, para todos nós, que se Jesus ele fez isso, devemos seguir o exemplo dele no ponto de vista no que diz respeito à humilhação. Certamente. E ele chega até a dizer, o pastor Vladimir, num dos evangelhos, que aprendei de mim, que sou manso e humilde. E humilde de coração. Então, além de Jesus ter agido com humildade, né, não com soberba, ele nos convoca para aprender dele. E aí é importante a gente salientar isso para a juventude, você que é professor de jovens, ou até mesmo você que é aluno da classe de jovens e está vendo esse vídeo, né, querido internauta, que possamos extrair essa lição tremenda de que o próprio Deus
estabeleceu uma atitude de humildade em enviar o seu único filho para nos salvar, e que remete a nós essa postura de muitas vezes reconhecermos as nossas limitações e podemos assumir uma postura de humildade. Pastor Vladimir, no terceiro tópico, ele fala sobre Deus eternamente conosco. Ele não é apenas o Deus Emanuel, que esteve conosco temporariamente ali na história, mas ao que indica nesse terceiro tópico, ele diz que mostra que ele esteve presente com a nação de Israel e ele está conosco ainda. E por fim ele diz que não só esteve com Israel, está conosco, mas ele estará conosco. Então eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa presença eterna de Deus no ontem, no hoje e no futuro. Olha aí, pastor Abraão, a gente observa descrito na palavra do Senhor, não é? Que vários traços de Deus sempre quis se aproximar do homem. E um dos pontos mais interessantes, uma promessa que Deus fez, é que nunca nos deixaria órfãos, né? Eu irei ao Pai, não mandarei outro, o Consolador, que esteja convosco para sempre. Jesus sempre ele se fez presente e sempre fará, tanto nos momentos bons como nos momentos difíceis e na atuação com a sua igreja. Então essa é uma realidade pura, ele está conosco. Essa palavra Emanuel se cumpre de fato em nossas vidas, na vida da igreja, que é justamente o corpo de Cristo na terra. Amém. Graças a Deus. Na nossa lição nós vamos perceber que há uma relação, nós vemos aqui de pelo menos 9, me parece, tem até um quadro aqui que ele coloca, na página de número 66, há uma relação de algumas profecias de diversos profetas, Miqueias, Isaías, Malaquias, o próprio texto de Zacarias, e cumprimentos no Novo Testamento. É importante que você, professor, possa até, para dinamizar a sua aula, quem sabe você pode pegar cada um desses alunos, dar um tempo, quem sabe dar 5 minutos para que cada um fique com uma profecia e um cumprimento, quem sabe, para que eles possam ler, para que eles possam refletir, analisar e poder fazer um comentário em sala de aula. Talvez até você não tenha uma sala específica para trabalhar, mas quem sabe até mesmo dentro do templo, naqueles bancos ali, você pode fazer um quadrado com um banco, coloca um banco ali, um aqui de lá, um outro e um aqui. Você pode fazer um trabalho bastante produtivo com seus alunos de escola bíblica dominical. Pastor Vladimir, o senhor que já tem, graças a Deus, trabalhado na área de ensino há muito tempo, tem ministrado também algumas lições, tanto de adulto como também lição de jovem, eu queria que o senhor deixasse suas considerações finais relacionadas a essa lição, relacionado a essa temática aqui da lição de número 9, o sinal do Emanuel, para os nossos queridos internautas. Pastor Abraão e a todos os alunos internautas que estão a nos escutar, não é? Essa lição ela traz para todos nós, primeiro, a fidelidade de Deus, não é? A gente observa que nenhuma palavra de Deus caiu por terra, nenhuma, até hoje. O Senhor, conforme o Senhor falou agora há pouco, já imaginou há mais de 700 anos atrás, e quando chega a plenitude dos tempos, o Senhor faz cumprir. Segunda coisa que eu observo nesta lição é que Deus, ele promete estar conosco. Às vezes quem se afasta é o homem que se afasta de Deus, mas Deus não quer se afastar do homem. É tanto que a palavra é o Emanuel. Então são detalhes que eu queria deixar para você que está nos escutar, né? Primeiro, a fidelidade de Deus. Segundo, é justamente provar, à luz da Bíblia, que Deus sempre estará conosco. Então medite nisso, não é? Que você possa compreender, possa absorver e possa confiar nesse Deus que nós servimos. Amém. Amém, pastor. Graças a Deus, louvamos a Deus por mais um momento importante, mais alguns minutos aqui
tratando sobre assuntos de escola bíblica dominical. Eu queria aproveitar, já que o pastor Vladimir está aqui. Pastor Vladimir, o senhor, apesar de ter uma vasta experiência ministerial, o senhor já tomou conta de congregação, de áreas, né? Já trabalhou muito tempo com juventude também, a nível de convenção, e também já tem labutado em vários aspectos da igreja. E depois, claro, o senhor não tinha muito tempo, não disponibilizava de muito tempo, mas de uns anos para cá o senhor tem enveredado pelo estudo teológico. E aí, o que é que o senhor tem percebido da oportunidade de estar estudando teologia na ETH-DAUP? Isso tem sido de proveito ainda assim para o seu ministério, apesar de tanta experiência? Pode, com certeza, Abraão. Há mais de 25 anos atrás, eu sempre quis fazer um curso teológico de maneira formal. Sim. Né? Mas a vida não proporcionou para mim esses momentos. Tivemos que estudar, trabalhar, né? E esses últimos 2 anos, Deus criou uma situação. E aquele desejo que eu sempre tive, estou concretizando, que é justamente aqui na ETH-DAUP. Né? É de grande proveito. Você que ainda não tem seu curso teológico ainda, mesmo que você conheça a Bíblia, mas você vai ver, você vai compreender como a sua mente vai abrir muito mais através do conhecimento formal da teologia. Então, se você tiver essa oportunidade, faça. É de grande proveito para o mais experiente como o mais recente da fé. Amém. Isso é uma verdade. Então, que Deus abençoe o pastor Vladimir. Muito obrigado pela sua presença aqui Amém, conosco. irmão. Certamente é a primeira de várias que ainda sucederão, se Deus assim permitir. Em Deus, estaremos aí. Certamente. E queremos de antemão já agradecer a todos os nossos queridos internautas. Se inscreva no nosso canal Minutos de Educação Cristã na web. E certamente lhe esperamos. Se você deseja conhecer mais acerca da Palavra de Deus, continue participando da Escola Bíblica Dominical e venha também buscar o conhecimento teológico em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.